Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar na live sobre as principais dúvidas sobre o processo de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. E para isso nós convidamos o advogado Diego Maia, que vai já entrar para conversar aqui com a gente. Diego, que está sempre presente nas nossas lives, é um dos nossos parceiros. Hoje foi convidado e felizmente topou aqui conversar com a gente. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite. Já esclareço desde já que essa live vai ser salva, então não esquece de partilhar com as pessoas que de repente tenham interesse sobre esse tema. Lembrando que hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Inclusive, vamos falar de um tema que não estava previsto quando nós programamos a live, mas finalmente nós vamos falar sobre o que é que vai acontecer no dia 13 de outubro relacionado a essa lei. A Rotunda Consultoria, em parceria com o Diego Maia, está fazendo essa live. Diego é o meu parceiro advogado que trata dos processos de nacionalidade. Topou aqui conversar com a gente sobre as principais dúvidas e e dizer pra gente o que é que de fato vai acontecer no dia 13 de outubro deste ano 2023. A Rotunda Consultoria tem experiência nesse tipo de nacionalidade desde 2018, lembrando que essa é uma lei desde 2015, e o Diego trabalha comigo e também com essa lei, né, no caso, desde 2019, então é um advogado bem experiente, acompanhou todas as etapas dessa possível mudança, do desenrolar dessa mudança. É uma pessoa realmente muito indicada para falar sobre esse assunto. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se o Diego já entrou. E pedir, Diego, que por favor você peça para entrar aqui na live para a gente conversar, porque as pessoas vão chegando e a gente vai reforçando e depois essa live também vai ficar salva. Então as pessoas podem acessar depois. Pronto, Diego já pediu aqui. Vou chamar o Diego. Tá entrando. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, tá? E caso a gente não consiga responder a todas as perguntas aqui, só ajustar minha câmera, que eu fiquei meio degolada. Só lembrando que se a gente não responder aqui as perguntas, podem ir sempre no link da bio desse perfil, que lá tem uma opção sobre judeus sefarditas que você pode preencher o formulário e a gente vai entrar em contato para tirar suas dúvidas, conversar com você. E também há sempre a opção de mandar uma mensagem direta. Dar boa noite ao Diego, agradecer a presença dele aqui. Lembrando que no Brasil são 19 horas, mas aqui em Portugal, que é onde a gente está, em Lisboa, são 23 horas, depois de um dia inteiro de trabalho, né, Diego? Então, muito obrigada por topar aqui conversar com a gente. Exatamente. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. E é um prazer estar compartilhando esse momento com você, com as pessoas que estão aqui e poder tirar as dúvidas, né, sobre esse tema tão atual e que está em constante mudança, que é a Lei de Nacionalidade Portuguesa, especificamente hoje a sefardita. Exatamente. Então, Diego, a primeira pergunta, já para a gente começar, né, nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Ela acabou? Vai acabar? É engraçado essa pergunta, porque é uma pergunta que eu ouço constantemente, né? A lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita, ela não acabou, tá? Ano passado nós tivemos uma alteração na lei de nacionalidade, uma alteração em abril do ano passado e que entrou em vigor a partir de 1º de setembro, né? Foi uma alteração que trouxe novos vínculos para a pessoa requerer essa nacionalidade portuguesa e o que a gente ouviu muito na mídia, nos grupos que eu participo, alguns colegas advogados até ficaram um pouco inseguros, que estavam começando a trabalhar com isso, não sabiam o que fazer, e o que se noticiou por aí é que a lei tinha acabado.
mas não foi isso que aconteceu. A lei continua em vigor. Existe um projeto de lei, né, para ser votado agora, dia 13 de outubro, para pôr um fim para os novos requerentes da Lei de Nacionalidade Portuguesa pela via sefardita. Este projeto de lei finalmente foi colocado em pauta, né? E dia 13 de outubro, né, daqui a algumas semanas, esse projeto de lei vai ser votado na Assembleia da República aqui em Portugal. Uhum. Eu também, né, converso com muitas pessoas e também recebo essas perguntas, né, de não, a lei afinal acabou, né? Por que que as pessoas ainda acham, né, que essa lei de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas acabou? Como uma proposta que mudou, que aconteceu ano passado? Conta um pouquinho pra gente como foi a trajetória disso. É, exatamente. Porque antes de abril do ano passado, né, apesar que os novos vínculos começaram a ser exigidos a partir de 1º de setembro, para a pessoa requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita, basicamente ela precisava juntar o certificado da comunidade israelita, tanto do Porto quanto de Lisboa, junto com outros documentos, e ingressar com o processo de nacionalidade. A partir de 1º de setembro, quando de fato entrou em vigor os novos requisitos, esses novos requisitos, que, né, diga-se de passagem, nós juristas entendemos ser inconstitucionais, trouxe muita dificuldade para algumas pessoas acessarem esse tipo de nacionalidade. Uhum. E o que se ventilou na mídia foi exatamente isso, né? Que tinha acabado, que o governo tentou acabar com a lei sem acabar, e nos grupos de nacionalidade portuguesa só se falava sobre isso. E acabou Então, gerando acredito essa insegurança geral. exatamente. Isso tudo gera, hoje em dia, no mundo da internet, isso gera clique, né? Então, as chamadas dos jornais estavam bem sensacionalistas, e eu acredito que houve uma certa confusão por parte da mídia em noticiar isso. Uhum. Então, assim, diante dessa alteração, né, que entrou em vigor ali em setembro de 2022, no ano passado, completou aí um aninho recentemente, né? Diante dessas mudanças no regulamento, o que é que um descendente de judeu sefardita hoje pode de fato fazer? Olha, o que eu sugiro sempre é a pessoa dar entrada no processo de certificação junto à comunidade israelita e de forma conjunta também entrar com o processo de nacionalidade portuguesa na conservatória. Esses dois processos eles vão entrar de forma paralela ao mesmo tempo, tá? E o que eu faço com os meus clientes é minimamente tentar construir esses vínculos com a comunidade portuguesa, tá? Vínculos esses que se discute muito atualmente, só que para nós operadores do direito que trabalhamos com a nacionalidade portuguesa já tem um tempo, esses vínculos já não são tão novidades, né? A gente já está acostumado a trabalhar com vínculos com a comunidade nacional, então, a assessoria que eu presto, que normalmente eu converso com os clientes, é óbvio, analisar cada caso de forma individual, não existe uma receita de bolo, por isso que eu gosto de ter um feedback com o cliente, conversar, porque alguns já têm até alguns vínculos com a comunidade nacional. Quando eu acho que esses vínculos não são suficientes, a gente tenta fazer a construção desses vínculos e aperfeiçoar esses vínculos. Uhum. Falando ainda um pouquinho sobre essa questão que você falou de que para o operador do direito os vínculos não são a novidade, né? Você pode citar alguns outros exemplos de nacionalidades portuguesas, por exemplo, que existe a exigência desses vínculos com a comunidade portuguesa? Carol, eu tô para te falar que quase todos. Até Quase mesmo as de todos. netos, né? É, Que as pessoas dizem que caiu, mas na verdade não caiu. exato, exato. Olha, netos de portugueses originários, eles precisam comprovar vínculo com a comunidade nacional, se eles não tiverem proficiência no idioma português.
Os vínculos para netos de portugueses originários, eles eram obrigatórios para qualquer tipo de neto, que tinha proficiência no idioma português ou não. Em dezembro de 2020, houve uma alteração em que eles entenderam o seguinte: olha, o neto de português originário que tem proficiência no idioma português, este vínculo está estabelecido. Não precisa mais comprovar vínculo. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente da Venezuela, da Colômbia, que são netos de portugueses, que não falam português, e estes vínculos ainda são necessários para esse tipo de caso. Por exemplo, a nacionalidade por tempo, né? A pessoa que mora legalmente aqui em Portugal por 5 anos, ela também tem direito à nacionalidade e ela precisa comprovar um vínculo. Que vínculo é este? Proficiência no idioma português, ok? Cônjuge. Um cônjuge de um nacional português. A depender do tempo de casamento que ele tenha, ou se tem filhos ou não tem filhos, também precisa comprovar vínculo com a comunidade portuguesa, tá? Filhos menores de portugueses naturalizados. Isso também é um tema que está, né, bastante em alta. Eles também precisam comprovar vínculo com a comunidade portuguesa. Antigamente que eu falo uns meses atrás, essa alteração foi bem recente, o que se entendia? Que filhos de portugueses naturalizados, a partir de 14 anos de idade, precisavam comprovar vínculos com a comunidade nacional. Antes dos 14 anos, a conservatória, né? Conservatória é como se fosse um cartório de registro civil que tem competência para estar analisando e processando esses pedidos de nacionalidade. Eles não cobravam vínculos desses filhos abaixo de 14 anos. Só que, a partir de dezembro, salvo engano, do ano passado, todo filho menor de português naturalizado precisa comprovar vínculo com a comunidade nacional. Então, apesar de ter dado um certo rebuliço esses novos vínculos, né, para descendentes de judeus sefarditas, não é um assunto novo, não é uma matéria nova A exigência de para não vínculos. mesmo, não mesmo, é algo que nós já estamos habituados. Inclusive, esse entendimento recente da Conservatória, né, que é o órgão ligado ao Ministério da Justiça aqui em Portugal, muda um pouco o cenário, lembrando que essas pessoas que às vezes fazem o requerimento da nacionalidade portuguesa pela via sefardita têm interesse, por exemplo, em transmitir para um Uhum. filho menor de idade. Então é importante saber que também hoje exige-se a comprovação desse vínculo, né? Exatamente, exatamente. Diego, eu queria também que você falasse um pouco sobre, depois de todo esse rebuliço que deu na alteração da mudança do regulamento, né, no ano passado e etc., quando a mudança de fato aconteceu, que foi a partir de setembro do ano passado, começou-se a falar muito sobre a possível inconstitucionalidade, Uhum, dessa alteração do regulamento, né? uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né? Para além da questão dos vínculos que passou a ser exigido, mas o que é que se fala sobre a inconstitucionalidade dessa mudança do regulamento? Olha, isso dá uma tese de mestrado. Mas eu vou tentar ser sucinto e falar de uma forma sem juridiquês e de uma forma clara, tá? Bom, nós juristas, nós entendemos que existe vários vícios de inconstitucionalidade nessas novas exigências, ok? É o seguinte, existe o vício formal, né? Quem propôs esta alteração não propôs de maneira correta, às vezes não tinha nem competência, nesse caso até tinha, né? Que foi o ministro do governo, só que não propôs da maneira correta, né? O projeto de lei, ele tem que passar pela Assembleia da República aqui em Portugal, como se fosse o Congresso Nacional do Brasil, né? Ser aprovado na Assembleia da República e, ao final, ser sancionado ou vetado pelo presidente da República. E não foi isso que aconteceu, né? Na prática, o que aconteceu foi um regulamento, né, que serve teoricamente para explicar uma lei de nacionalidade ou outro tipo de lei,
um regulamento, ele alterou uma lei ordinária, uma lei, vamos assim dizer, no direito que está acima, né? Tem uma força maior do que um regulamento. Fere a Regulamento, hierarquia da lei. hierarquia da lei, exatamente isso. Então, um regulamento, ele trouxe dois novos requisitos, né? Alterando uma lei ordinária. Então, existe esse vício constitucional da forma. Mas também, além desse vício, existe o vício material, né? O conteúdo dessas alterações também é passível de discussão, porque ele fere princípios, direitos e garantias assegurados da Constituição, como, por exemplo, a partir de 1º de setembro do ano passado, o regulamento, um dos requisitos que ele trouxe para se requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita é viagens regulares no decorrer da vida para Portugal, né? Estamos falando de uma reparação histórica e que deveria abranger a todos afetados, né? Que tiveram na sua árvore genealógica judeus que foram expulsos pela igreja, pelo Estado português. Se estivermos falando de requerentes hipossuficientes, né, muito pobres, ou, ou pessoas com dificuldade de locomoção, esses requerentes automaticamente estão excluídos dessa lei de reparação, né? Outro requisito que o regulamento traz é ter herança em Portugal. Estamos falando de descendentes que tiveram seus ancestrais expulsos e tiveram todos seus bens confiscados pela igreja e pelo Estado. Como agora requerer desses solicitantes à nacionalidade algum tipo de bem perante o Estado português, né? Então, assim, juridicamente falando, existe muitos argumentos para se discutir isso numa eventual negativa por parte da conservatória, levando isso ao tribunal português, né? Tanto pela inconstitucionalidade em caráter formal quanto material. Uhum. Muito bom. Diego, agora a Não sei se gente ficou vai. claro, mas assim, não sei se é possível, Carol, eventualmente abrir um canal, algum meio de comunicação para as pessoas que tiverem dúvidas ou que, eu não entendi aquela parte, que falou com muito termo jurídico, tentei fazer o meu melhor aqui, mas qualquer coisa eu escrevo e explico melhor para a pessoa. Sim, foi ótimo você falar disso, porque pronto, essa live vai ficar salva, né? Então, se você Uhum, tem interesse em saber mais informações, ou conhece pessoas, né, que queiram saber mais informações sobre esse processo de nacionalidade, é sempre possível enviar. Lembrando que no perfil existe um link na uhum, bio que você pode uhum, clicar e lá vai te direcionar para um formulário onde você pode preencher, que a gente vai entrar em contato, tirar suas dúvidas. E também você pode sempre mandar uma mensagem direta para a gente, caso a gente não consiga responder suas perguntas aqui, ou caso você tenha ficado ainda com alguma dúvida, né? uhum. Ah, Ótimo. com relação agora, Diego, ainda sobre a lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita, né? Eu queria te perguntar o que é que vai acontecer no dia 13 de outubro de 2023, que foi noticiado muito recentemente. Olha, existe um projeto de lei, né, agora passado de maneira correta, apresentado na Assembleia da República, que vai ser votado. Pronto, vai haver algumas alterações, pode ser que haja algumas alterações, só que focando para o sefardita, é a questão, esse projeto de lei está trazendo, né? Os novos vínculos, que já estão em vigor, mas eles trouxeram isso à tona de novo, e que os interessados, os requerentes à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, têm um prazo até 31 de dezembro deste ano para requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Então, pelo que eu entendi,
No dia 13 vão haver vários projetos de lei, de mudança de lei na nacionalidade portuguesa, e especificamente na Sefardita, então, estão sendo votados 2 pontos, correto? Exato. É um projeto de lei só, que altera vários artigos, Uhum. ok? E dentre desses artigos, no que pertine a sefardita, né, serão esses 2 pontos. Os vínculos ah, que precisa ser cumprido para os novos requerentes e um prazo final para os requerentes solicitarem a nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Pedro, tem uma coisa aqui que eu tô achando meio contraditória. Eu queria que você explicasse aqui para mim, como leiga, né? Mas também para todo mundo que está assistindo a gente. Ah, por que a questão dos vínculos vai ser votada se já é uma lei que está em Hum, vigor? hum, boa, boa, boa. Essa sua pergunta é inteligente. Mas, de fato, faz total sentido, Carol. É contraditório, sim, tá? Mas isso faz sentido se a gente parar para pensar que eu falei que um dos vícios apontados de inconstitucionalidade é a forma, é o formal, correto? Que não passou pelo procedimento correto, né? E casando com este entendimento, o que nós temos? Agora, o governo, ciente, acredito eu, né? Ciente do erro, que não passou pelo trâmite processual correto, apesar desses vínculos já estarem sendo exigidos, ao meu ver, de forma ilegal, de forma errônea, mas agora eles colocaram novamente no projeto de lei, agora sim submetido à Assembleia da República, para apreciação, votação e eventual sanção ou Veto. vetar o veto do presidente da República. Então, assim, é meio lógico, né? Se estes novos vínculos fossem de fato constitucionais, eles não precisariam estar em pauta novamente, né? Mas agora eles tentando sanar este vício de iniciativa, eles botaram em pauta, né? Eles resolveriam, em tese, caso esse projeto seja aprovado e sancionado pelo presidente, eles resolveriam um problema de tantos outros, né? Porque, ok, esse projeto de lei com esses novos requisitos foi submetido e passou pelo procedimento correto, mas mesmo assim nós temos a discussão sobre a inconstitucionalidade da matéria Uhum, desses novos requisitos, ok? uhum, E eu, como advogado, não só eu, mas como outros colegas, nós entendemos que se esse projeto de lei for aprovado agora, ou esse vício de iniciativa, né, for considerado inconstitucional, quem entrou de 1º de setembro do ano passado, quando esses novos vínculos começaram a ser exigidos, até agora, esses vínculos não precisariam ser cobrados e ser cumpridos, ok? Porque foi proposto de maneira equivocada. Não sei se uhum. ficou claro. Acredito que sim. Diego, então é assim: dia 13 tem duas pautas possíveis para mudança no Sefarditas. Um é o possível fim da lei, no dia 31 de dezembro desse ano, Uhum. e a inserção de novo de uma votação para se discutir sobre os vínculos, né? Que meio que numa tese ainda se fala, numa tese se fala de uma inconstitucionalidade, porque, pronto, se já existe isso na lei, por que está sendo votado, né? Então, isso Exato. acaba sendo um reforço. Teve até alguém aqui que comentou, que eu acho que foi a Isabela, né? O fato deles estarem alterando a lei nesse sentido, ele acaba assumindo esse erro formal, né? E eu Exatamente, acho que esse é o exatamente, entendimento de muitos juristas, na verdade. exatamente. Então, assim, o que é que hoje um descendente de judeu sefardita deve fazer, mesmo que correndo todos os riscos, né? Uhum.
Carol, essa é uma pergunta muito particular, né? Eu vou falar o que eu oriento para os meus clientes. É o seguinte, ah, caso o requerente ele não tenha outro tipo de possibilidade, de outro tipo de nacionalidade, não tem como morar aqui 5 anos, não tem direito à alemã, é correr e entrar o quanto antes com o processo, né? Enquanto essas alterações ainda não foram sancionadas e não foram entradas em vigor, né? Então, a gente instrui o cliente com a construção desses vínculos, fazendo um processo de forma correta para não cair em pendência, mas de fato é correr contra o tempo. Infelizmente, o que nós estamos vendo aqui em Portugal é uma alteração incessante da lei, né, de nacionalidade o tempo todo. Apesar de Portugal precisar de mão de obra, precisar de novos imigrantes nacionais, só que a lei de nacionalidade portuguesa está em constante mudança. Então é o que eu falo, se você tem direito, né, ou pelo menos a expectativa deste direito, não deixa para amanhã e tentar entrar o quanto antes. Isso. E para quem está ouvindo e assistindo a gente, no link da bio também tem um link específico para você tentar descobrir se você é descendente de judeu sefardita, né? Então também existe essa possibilidade da gente também ajudar a descobrir se existe essa possibilidade ou não de requerer a nacionalidade. Exato. Acho que a mensagem mais importante, né, que o Diego trouxe aqui e que o Thiago Lino, por exemplo, está reforçando aqui, né, é que o tempo será um fator crucial, porque se a gente pensar que isso vai ser votado no dia 13 de outubro, que talvez seja votado para um fim de uma lei, isso já vai acabar dentro de 3 meses, né? Considerando que a gente está no fim de setembro, isso seria ali no fim de dezembro. E isso, o fim dessa lei de nacionalidade sefardita, ela também já teve um fim em outro lugar, né, Diego? Na Espanha, né, Carol? Exatamente. Então, essa lei que começou lá, acho que em 2013, foi ali até outubro de 2019, né? Teve ali um ano Isso. ainda para as pessoas que ainda tinham direito poder fazer os requerimentos, e Uhum. garantirem o direito, né? Então, acho que hoje o que fica de mensagem talvez seja isso, né? Você. Exato. Dia 13 de outubro, né? Dentro de algumas semanas, nós teremos essa votação, tá? Na Assembleia da República. O presidente da República, Marcelo Rebelo, ele terá 20 dias para decidir se ele veta, se ele aprova, e ele também tem a possibilidade de, antes de fazer qualquer coisa, levar esse projeto de lei para o Tribunal Constitucional, que seria o equivalente ao STF no Brasil, para ver se tem algum vício ali ou não, tá? Então, é um prazo, então, por mais que às vezes seja aprovado no dia 13, teremos mais 20 dias para o presidente se manifestar, se veta, se aprova ou se manda para o tribunal. E um dado interessante, Carol, que eu trago aqui, é que, apesar desses novos vínculos, né, que entraram em vigor dia 1º de setembro do ano passado, e que falava-se muito na internet que tinha acabado a nacionalidade portuguesa pela via sefardita, o IRN, né, que é o órgão que concentra todas as conservatórias, divulgou um dado muito importante, que de 1º de setembro do ano passado, quando entrou em vigor os novos vínculos, até este mês, 74 mil novos processos de nacionalidade portuguesa pela via sefardita foi dada entrada, entendeu? Então, as pessoas estão entrando, e isso é ótimo, porque isso, quem for dar entrada agora, tem muitos argumentos para se discutir isso, tanto administrativamente quanto via judicial. Muito bom.
Diego, eu acho que as minhas perguntas encerram por aqui. A gente também já está aí em 30 minutos de live. Para quem chegou agora ou chegou depois, essa live vai ser gravada, então vocês podem assistir depois. Vocês também podem enviar esse link depois para as pessoas que também têm interesse em fazer a nacionalidade ou sobre o tema, descobrir se tem uma ancestralidade sefardita e poder requerer. E no mais, eu acho que a mensagem final é a gente realmente, quem tem o direito, tem que correr atrás dele agora, porque o futuro, a partir do dia Exato, 13 fica muito incerto, não é isso? Diego, eu exato. queria te agradecer imensamente mais uma vez, né, pela hora, por todas as explicações, pela clareza, e te perguntar se você tem alguma consideração final, de repente, de alguma coisa que eu não te perguntei, que você queira comentar. Não, eu acho que a mensagem é essa mesmo, né? É, eu acho que quem tem que entrar com o processo, quem tem esse direito, deve entrar, né? Na Itália, nós estamos passando por uma mudança legislativa também, né? Entrou um novo governo. Primeira coisa que eles fizeram foi alterar a lei de nacionalidade italiana. Então, é o que eu falo. Tem direito à nacionalidade? Entra. Porque a gente não sabe a intenção de quem está lá, né, no poder, e tudo pode mudar. Então, eu sempre oriento isso mesmo, de entrar o quanto antes para tentar garantir esse direito. E eu fico à disposição. Infelizmente, eu não consegui ler as perguntas, senão eu também ia me distrair um pouco. Eu ia comentar exatamente isso, né? A gente não consegue responder todas as perguntas agora, mas lembrando que vocês podem sempre mandar suas perguntas por mensagem direta no nosso perfil ou preencher o nosso formulário, que o link está na bio, que aí eu entro em contato diretamente com vocês para poder esclarecer outros pontos e a gente conversar e eu entender cada um dos casos, porque cada caso vai ser sempre um caso, né, Diego? Exato, exato. É, enfim, eu ia começar a responder aqui porque eu não me aguento. Mas, Mas pronto, mandem por mensagem, mandem exato, por DM, preencham um formulário que nós vamos responder com a maior brevidade possível. Diego, muito exato. obrigada. Boa noite a todos que participaram e estão aqui. Não esqueça de divulgar esse conteúdo que vai ficar disponível aqui na página da Rotunda. Uma boa Foi um prazer noite e até falar com breve. vocês. Brigadão, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.